apresentar um pouquinho do nosso projeto para você, mais um pouquinho. Já agradeço por você ter aceitado o nosso convite. É muito bom poder ter você aqui com a gente. A gente participa de uma disciplina que se chama Life Lab, em que a gente procura desenvolver as soft skills, né? Que são habilidades interpessoais. E esse semestre a gente está trabalhando com duas soft skills do nosso grupo, principalmente, que são a inteligência emocional e o autocuidado. E para a gente se apresentar um pouquinho, eu sou a Eduarda, estou fazendo design, estou no primeiro semestre e vou deixar os meus colegas de grupo se apresentarem também para você. Oi, tudo bem? Eu sou a Rafaela, eu faço cinema e eu também estou no primeiro semestre. Oi, Sara, eu sou o William, faço publicidade no primeiro semestre também. E a gente queria que você se apresentasse também, Sara, um pouquinho para o pessoal poder conhecer quem você é, como você trabalha com a escola. Tá joia. Meu nome é Sara, eu sou psicóloga faz 7 anos e toda a minha jornada foi bastante clínica, uma psicologia voltada para a clínica com adolescente e jovem adulto, principalmente. Eu tenho 2 especializações, sou especialista em psicologia social e psicologia hermenêutica, que se relaciona bastante com o jovem também, porque é a busca do sentido. E há mais ou menos 1 ano eu comecei a trabalhar na escola, voltando para a nova disciplina do ensino médio, que é o projeto de vida. Então, desde que eu me formei, eu trabalho bastante com jovens, adolescentes, a faixa etária entre 16 e 26 anos, que acho que se relaciona totalmente com o trabalho de vocês, que é o momento principal de desenvolver essas habilidades, né, das soft skills. Com certeza. A Rafa, eu acho que vai pedir para você falar um pouquinho sobre as soft skills. Bom, Sara, eu queria perguntar para você falar sobre a importância da inteligência emocional e do autocuidado para vestibulandos e os estudantes, o quão isso é importante. Esses jovens adultos. Sim. Eu acho que nós todos presenciamos e conseguimos visualizar, principalmente depois da pandemia, a importância de desenvolver essas habilidades, né? De lidar bem com as emoções, usar isso sem impulsividade, sem arrependimento posterior. Nós vemos assim que, principalmente depois da pandemia, que precisamos ficar um tempo em casa, fora da sociedade, que quando os alunos, principalmente os jovens, voltaram, eles não estavam sabendo lidar muito com isso, com a inteligência emocional, e não estavam pensando muito sobre o autocuidado, né, que é qualidade de vida, a sua própria qualidade de vida, porque, pensa, a gente estava com dificuldade até na questão da saúde física mesmo, como pensar na saúde emocional. E principalmente depois da pandemia, 2021, 2022, todos os profissionais de psicologia, a grande maioria, teve um boom de trabalho, de projetos relacionados a isso. Como desenvolver no jovem adulto, até no adulto mesmo, no mercado de trabalho, nas empresas, essas habilidades. Então, porque assim, nós vemos muito que os cursos, o ensino médio, os cursinhos de vestibular mesmo, a faculdade, eles estavam muito preocupados com as consideradas hard skills, as habilidades técnicas, mas pouco se pensava em questão de organização, criatividade, inovação, como lidar com o imprevisto, que poucas pessoas souberam lidar com o imprevisto depois da pandemia, né? Questão de empatia, de flexibilidade, de tomada de decisão. Então, acho que depois da pandemia, principalmente, falou assim, opa, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa começar a desenvolver isso, a gente precisa, nós, como psicólogos, professores também, dar a ferramenta para os jovens aprender a lidar com isso,
porque não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa que uma disciplina na faculdade ou no ensino médio, um projeto de vida vai facilitar. Precisa dar ferramentas e as pessoas precisam começar a pensar sobre isso. Então, é importante para desenvolver isso, a inteligência emocional e o autocuidado, para saber conviver em sociedade, para saber lidar com essas coisas que estão acontecendo, para saber juntar isso com as hard skills, com o conhecimento técnico, para uma promoção de saúde, qualidade de vida emocional, como um todo. E você apontou uma coisa muito importante, de que a escola não trabalha com essas soft skills, essa de criatividade, inteligência emocional. E isso é uma habilidade muito importante para você ter a sua qualidade de vida e para o mercado de trabalho, para quando você for entrar na faculdade e até mesmo para você ter essas relações interpessoais, para você poder conversar com as outras pessoas, e isso é muito importante. E eu acho que você acabou meio que respondendo que a próxima pergunta, que era compartilhar, tipo, qual é a dificuldade, qual é o cuidado para poder conversar com esse público, que é um público que está se desenvolvendo, que ele está se conhecendo. Que está sofrendo muitas pressões, né? Tipo, durante essa coisa de prestar vestibular e tal. Então, deve ter muita dificuldade, assim. Você tem alguma experiência, Sara, que você queria compartilhar com a gente, lidando com esses jovens vestibulandos? Olha, eu vejo que a maior dificuldade hoje em dia a primeira coisa que a gente trabalha é quem sou eu. É como que a gente vai falar de habilidades, de lidar com o mundo, com as pessoas, ter convivência, se nós não sabemos quem nós somos. E o principal momento é conversar sobre isso, né? Quem eu sou para além da minha família, para além dos meus amigos, para além das redes sociais. E eu vejo que essa é uma principal dificuldade, porque a gente não sabe, na verdade, quem nós somos, né? É uma pergunta muito filosófica. E o jovem quem eu sou tá misturado com a convivência, com os amigos, com as coisas que se assiste, as séries, né? Podcast que ouve. Então, quando eu chego dentro de uma sala de aula, ou algum grupo, que eu trabalho com grupos na clínica também, que eu falo assim, primeira coisa que vocês vão precisar é saber quem vocês são. Aí todo mundo trava. E aí eu fico pensando por que essa dificuldade de saber quem eu sou, né? Eu acho que essa é a principal dificuldade. Dar ferramentas para eles, para os jovens, para os adultos também, para tentar identificar e responder essa pergunta de maneira mais consciente possível. Quem sou eu? O que eu procuro no mundo? O que faz sentido para mim? O que não faz? Parar de se enganar um pouco, de lidar com coisas que sabe que vai te fazer mal, que são ambientes que não são próprios para você, e mesmo assim eles insistem muito. Então, uma das principais dificuldades é essa, fazer eles olharem um pouquinho, não de uma maneira como um conteúdo, porque de conteúdo eles estão cheios, sabe? No ensino médio, na faculdade, mas qual que é a importância de saber quem eu sou? E depois, a segunda dificuldade é quando começa a fazer sentido para eles, quando eles começam a entender a importância de se pensar e de desenvolver essas habilidades. É fazer com que a sociedade entenda isso também. A escola, enxergar bem que é importante falar sobre isso. A família, que muitas vezes a família também acha que é bobeira, que é frescura, que logo vai passar. Então, não adianta só a gente trabalhar e o jovem entender se o mundo, quando ele sair, né, da clínica ou dos grupos ou da sala de aula, a família falar assim, isso é bobeira falar sobre isso, ou a escola não está preparada, ou o conteúdo de matemática ser mais importante do que falar quem sou eu. Então, acho que esses dois principais pontos, assim, que se a gente conseguir trabalhar bem, o resto desenvolve. Eu acho que você apontou coisas muito importantes, realmente, que praticamente todo mundo aqui já experienciou, assim, na prática. E aí, voltando um pouco pro lado da escola mesmo, assim, eu queria te perguntar, porque tá tendo essa nova reformulação da BNCC, né? E com isso, eles incluíram o projeto de vida,
na, na escola básica. E você pode explicar um pouquinho pra gente como funciona, se você acha que tem se mostrado efetivo? Sim, o projeto de vida é uma disciplina, né, hoje em dia. Uma disciplina que vai ajudar o estudante nesse caminho, traçar um projeto de quem sou eu, quem ele é e quem eu quero ser. O que eu quero trabalhar, quais habilidades, eu quero entrar no mercado de trabalho rapidamente, eu quero estudar, eu quero o mundo acadêmico, enfim. Vai ajudar ele a traçar esse caminho, identificar quem sou eu, aonde eu quero chegar e o que eu vou fazer efetivamente para alcançar isso. Só que eu costumo falar que esse projeto de vida é uma amiga que pode ser uma amiga traiçoeira, assim, uma disciplina. Porque se você entender ela como uma disciplina de conteúdo, um conteúdo pesado, que vai dar nota, que eles precisam aprender, absorver e saber definir certinho o que é soft skills, o que é inteligência emocional. Se você lidar dessa maneira, né, com o projeto de vida como uma matéria conteudista, ela vai ser seu pior inimigo, assim, vai ser muito difícil trabalhar. Mas se o professor, se a escola trabalha com o projeto de vida de uma maneira mais construtora de sentidos mesmo, fazer que esse momento, que esses 50 minutos que o professor, o psicólogo passa com os alunos, seja um momento de construir juntos possibilidades de vida, abrir perspectivas, que muitas vezes os jovens estão muito fechados, né, numa coisa só e não conseguem ampliar. Então, se for um momento para ajudar a ampliar a sua visão de mundo, um momento para criação de sentido de vida, para falar aquilo que eu tinha falado para vocês, o que faz sentido para mim ou não, o que faz parte de mim, o que é convivência, com quem que eu gosto de conviver, com quem que eu não gosto de conviver, como lidar com as coisas que vão acontecendo dia a dia. Se for uma coisa mais leve, uma coisa de criação de sentidos, ela vai ser a sua melhor amiga. Então, por isso que é uma coisa muito traiçoeira. A maneira com que a escola conduz o projeto de vida vai fazer toda a diferença. Porque pode ser que os alunos encarem como um conteúdo qualquer e não faça sentido para eles. Mas se eles encararem como um momento de, opa, vou olhar para mim mesmo, vou ver como essas coisas me influenciam, vou ver como que eu vou fazer para traçar esse caminho mesmo, do vestibular, dos estudos, de mercado de trabalho, aí é uma disciplina muito efetiva, muito eficaz, que faz muita diferença. Eu já vi resultados assim incríveis com o projeto de vida, só que já vi, por outro lado, alunos falando assim, não, o dia do projeto de vida eu vou embora mais cedo, eu vou faltar, nesse sentido. Depende muito de como ele é conduzido. Sim, e é muito legal porque, por exemplo, inteligência emocional e autocuidado é para a vida toda e não só necessariamente para a gente aprender agora, mas é muito mais fácil o quão mais cedo a gente aprender como lidar com nossos sentimentos, como lidar com os sentimentos dos outros, como saber comportar, né, emocionalmente a partir das nossas relações. Quanto mais cedo a gente aprender isso, mais importante é. Então, seria legal se, não só no ensino médio, mas desde o ensino fundamental e tudo mais, trabalhar com isso, mas só que só de ser no ensino médio já é muito, muito legal, um projeto muito legal. E isso é muito importante para a vida mesmo. Sim, acho que ficou muito clara a importância de desenvolver essa parte pessoal na pandemia, né? E, Sara, eu queria te perguntar qual a importância disso para os vestibulandos mesmo, de desenvolver esses soft skills, porque eu fiz vestibular durante a pandemia e foi muito necessário ter isso, né, para, enfim, seguir em frente. Compartilhando um pouco da minha própria experiência, e porque eu pude observar minha irmã antes de prestar vestibular, porque ela é 3 anos mais velha. E aí a gente compartilhava muito de uma ideia de que, não adianta você ter lá toda a base teórica, ter estudado tudo e chegar no dia da prova você tá super abalado emocionalmente. Sei lá, 60% do seu resultado da prova, se não mais, é baseado no teu emocional do dia, sabe? Assim, do período.
Sim, verdade, porque o vestibular, o aluno se prepara o ano todo para um momento ali, para 3 horas. Então, se ele não está bem preparado, ele vai chegar no momento da prova, ele vai travar, ele vai esquecer o conteúdo, ele vai estar nervoso, ele vai estar ansioso. Então, tem que ser preparado junto, para quando ele chegar no momento da prova, ele não esquecer as habilidades, as coisas que ele aprendeu, senão é um conhecimento em vão. Então, é muito interessante, principalmente com o terceiro ano do ensino médio, você falar sobre isso. Como trabalhar sob pressão. Na maioria, aqui na nossa região, a maioria dos jovens, eles fazem viagens para prestar o vestibular, nas cidades próximas. Então, além disso, ele tem que acordar mais cedo, vai viajar, vai estar com a família no carro. Então, é muita coisa que está acontecendo. E já aconteceu várias vezes do adolescente estar super preparado, indo super bem nos simulados que ele faz, e chega no momento da prova, ele tira uma nota baixíssima, porque ele fala assim, eu estava nervoso, não controlei meu tempo, fiquei ansioso. Acontece muito. E aí é injusto, porque ele só no ano que vem para ele fazer aquela prova de novo. Então, ele vai se preparar mais um ano, e aí é muito frustrante. E aí entra outras habilidades, né? Outras soft skills, de saber lidar com essa frustração, de saber esperar mais esse um ano. Então, é muito complicado. Assim como o mercado de trabalho, né? Quando você se forma, consegue passar por isso, presta vestibular, consegue entrar no curso que você queria. E na hora que você chega no mercado de trabalho, você às vezes fez uma faculdade incrível, um curso incrível, tirou várias notas, mas chega no mercado de trabalho, você não consegue, por exemplo, trabalhar com horário, com flexibilidade, com liderança. E aí você também entra na inteligência emocional, né? E na hora que eu chego para trabalhar, meu chefe vai me exigir um monte de coisa. Será que eu sei lidar com essas exigências? Porque às vezes um profissional com um currículo excelente, que não desenvolve esse autocuidado, essa inteligência emocional, ele não vai ser tão cotado que às vezes um profissional com curso médio, com notas médias, mas ele super desenvolveu as soft skills dele, tem uma inteligência emocional, consegue pensar nessa prevenção da qualidade de vida, da saúde emocional, às vezes ele consegue um trabalho melhor, consegue lidar melhor no mercado de trabalho do que o outro, né? Que esteve numa faculdade incrível, por exemplo. Sara, você falou que já tem 7 anos de formada, que você está atuando no mercado de trabalho, mas queria te convidar, se você lembra de alguma, assim, de um ponto, assim, na sua vida acadêmica que você falou, caramba, eu preciso realmente, ainda mais cursando psicologia, né, eu preciso dessa inteligência emocional, desse autocuidado, para lidar bem com toda essa jornada que também é pesada, né, da vida acadêmica. Sim. É um exemplo que eu uso muito com os meus alunos, porque antes de entrar na psicologia, eu entrei em 7 outros cursos. Então, eu comecei 7 faculdades antes de entrar definitivamente em psicologia. Então, foi mais nesse momento de... O meu ensino médio não me preparou para quando eu tivesse que tomar essa decisão. Então, eu fui muito no impulso de, por exemplo, o primeiro que eu tentei foi história, porque eu gostava muito, só tirava nota boa em história. Aí eu comecei o curso, passei no vestibular, comecei o curso de história. Quando eu cheguei lá, não era nada disso que eu queria. Ao invés de me preparar, de desenvolver as minhas habilidades, eu saí e entrei em outro. Troquei de curso, fiquei nessa até fazer 7, entrar em 7 faculdades e falar assim, opa, não tá certo. Eu já testei 7, nenhuma faz sentido para mim, nenhuma eu me conectei, nenhuma eu tô feliz. Aí eu precisei procurar um profissional, trabalhar com questão de vocação, respirar, tirar uns 6 meses sem estudar, sem nada, sem informação, porque eu estava me bombardeando de informação para tentar decidir. Eu falei, não tá certo, eu preciso olhar para mim. Na hora que eu fiz isso, que no teste de orientação vocacional me ligou um pouco mais para a questão artística e de lidar com pessoas, que aí eu acabei fazendo vestibular, colocando psicologia, e aí eu dei certo, que eu passei. E na hora que eu entrei fez todo sentido para mim logo no primeiro semestre, sabe? Não faz sentido para mim trabalhar com pessoas, faz sentido para mim trabalhar com emoção, com sentimento. E aí eu me encontrei. Aí eu fico pensando, se eu tivesse feito isso, olhado para mim, procurado profissional, logo no começo eu não teria quebrado a minha cabeça em 7 cursos, né? Ter feito 7 vestibular
E na época foi muito desgastante para mim, muito frustrante. Mas foi falta de ter uma orientação, de ter um projeto de vida cuidadoso, de olhar para mim mesma, saber quem eu sou nesse sentido. Foi a parte mais frustrante, assim, mas depois que eu encontrei um caminho, foi mais tranquilo, porque aí eu entendi a importância de desenvolver, de olhar para mim, de olhar para o mundo que me cerca, de olhar para as coisas que eu gosto. E acabou que eu juntei tudo, juntei um pouquinho da história, dos outros cursos, das coisas que faziam sentido para mim. Realmente é uma experiência, assim, bem chocante, 7 cursos, assim. Mas que bom que os jovens de agora estão tendo essa oportunidade que você falou que não teve, né? Sara, foi muito agregador o nosso papo aqui, muito... Realmente a gente conseguiu absorver bastante coisa, bastante ideias, assim, para trabalhar essas soft skills. Queria muito te agradecer por você ter doado esse tempo pra gente. Vocês querem falar alguma coisa? Não, eu gostei muito de você ter falado. Realmente agregou pra gente e deve agregar pro público também. E Sim. eu gostaria de agradecer a sua presença também. Porque mesmo a gente não sendo mais vestibulando, a gente tá nessa vida da graduação, né? Que também tudo isso é muito necessário que a gente conversou aqui. Muito obrigada, A Sara. graduação também exige muito de vocês, né? Sim, sim. Obrigada a vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me procurar, fica à disposição, tá? Tá bom. Ok, Obrigadão. obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Bom, e agora a gente vai fazer um outro episódio, trazendo mais novos convidados. E obrigado por ter escutado ou assistido até aqui.